Olá, querido, seja bem-vindo ao canal do Pastor Júnior. Estou de volta aí com as devocionais. E nesse dia, nesta manhã, eu quero compartilhar com você a respeito de uma devocional, do texto que eu li. E falar de uma coisa tão importante, né? Algo que todos nós precisamos, principalmente em tempos como esse, em que nos deparamos com situações novas, situações difíceis, situações que nos levam a ter que decidir a todo momento, coisas que a gente não tem como prever. Então, neste momento, precisamos de sabedoria. E sabedoria é algo que as pessoas às vezes confundem, elas acham que toda sabedoria vem apenas dos escritos, apenas de boas leituras. Tudo isso contribui, mas sabedoria não é só intelecto. Sabedoria não é você reafirmar o seu conceito em cima dos valores dos outros, ou ter que de alguma forma ter a razão em tudo. O fato é que nós precisamos de sabedoria, e quando nós não temos, nós temos que fazer ou lembrarmos da dica do apóstolo Tiago, que diz em Tiago capítulo 1, verso 5, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e se lhe é dada, não será negada. Então precisamos pedir essa sabedoria a Deus. Mas como acontece? Será que vai vir um raio na minha cabeça, eu vou ficar o cara sábio? Ou será que eu vou aprender de uma hora para outra todos os valores, todos os conceitos interessantes para a minha fé? Será que eu vou conseguir resposta a todas as minhas perguntas? Será que é um chá que eu vou tomar? Enfim, como acontece? No livro de Êxodos, você vai ver Deus concedendo sabedoria a várias pessoas com fins muito específicos, fins artísticos, fins de construir ferramentas, de organizar e tudo mais. Então Deus dá essa sabedoria para que o homem possa usar da melhor maneira possível, de uma maneira construtiva. Porém, muitos têm tentado usar a sabedoria de maneira errônea. Mas quando nós falamos de sabedoria, nós nos lembramos daquele que é tido como o homem mais sábio que já pisou nesta terra, que é Salomão. Salomão é conhecido como o homem mais sábio que pisou nessa terra. Salomão escreveu o livro de Cantares, escreveu mais de 1000 canções, e cerca de 3000 provérbios. Então Salomão tinha muito conteúdo, sem dúvida. Salomão tinha conhecimento para descrever com nitidez aquilo que ele observava da vida ao seu redor. Mas ele era também um homem justo. Prova da sabedoria era a maneira como ele governava. Em uma das ocasiões mais faladas, mais citadas a respeito da sabedoria de Salomão, está o caso daquelas duas mulheres que, ao deitarem, uma matou o filho e trocou com o filho da outra que estava vivo, e pela manhã então foram levados à presença de Salomão para decidir com qual mãe ficava. E ele então, usando de sabedoria, disse que era para partir o filho ao meio e dar um pedaço para cada uma. Então uma daquelas mães falou, faça isso mesmo, é isso que está certo, já que ninguém vai ficar, cada um fica com metade. A outra mãe, por exemplo, ela explicou que ela preferia ver o filho vivo nas mãos de outra pessoa do que ver o filho morto. Então Salomão deduziu que ela era a mãe de verdade, porque isso é um instinto materno de cuidar. Enfim, Salomão tinha esse discernimento, essa sabedoria para discernir as coisas. Mas como funcionou isso na vida de Salomão? Como é que aconteceu na vida de Salomão? Em 1 Reis, no capítulo 3, verso 9, descreve ali o diálogo de Deus com Salomão, o que ele poderia estar pedindo a Deus, o que aquele jovem rei que estava prestes a assumir algo tão importante para Deus poderia pedir ao Senhor, O que nós poderíamos pedir ao Senhor, e o que nós temos pedido a Deus. A Bíblia diz que nós muitas vezes não recebemos porque pedimos mal também. Então em 1 Reis capítulo 3, no verso 9, diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Bom, aqui nessa palavra, na língua hebraica, nos dá uma grande dica da fonte
da sabedoria de Salomão. Não simplesmente porque ele não deixou de lado os bens, força militar e etc. Mas pela forma que ele pediu a Deus. A Bíblia diz que ele então usou um termo que em hebraico quer dizer que é leve shomeia, né? Leve é coração. Então, o que Salomão pediu a Deus? Um leve shomeia, um coração que ouve. A sabedoria de Salomão era porque ele tinha um coração que ouvia, que sabia ouvir. A Bíblia diz muitas vezes que as pessoas que têm ânimo e apressam em falar, às vezes são tidas como tolos, mas que é muito mais sábio ouvir. Salomão era um homem que ouvia, que prestava atenção, que extraía conhecimento, mesmo de pessoas que tinham um pensamento contrário. Isso é difícil para nós. Quando uma pessoa vem e fala algo que a gente não concorda, a nossa tendência é se irar contra aquela pessoa, defender nosso ponto de vista, mas nós não conseguimos parar para ouvir e analisar os pontos que tem naquela colocação que podem ser verdade, podem ser úteis e podem me ensinar. É preciso saber ouvir as pessoas ao nosso redor, é preciso estar com o coração aberto, principalmente para ouvir a voz de Deus. Salomão estava ouvindo a voz de Deus desde o início do diálogo, senão ele não teria pedido, porque o Senhor perguntou: o que você quer? E ele então respondeu que queria um coração disposto a ouvir. Amado irmão, eu sei que temos que tomar muitas decisões, você que é meu amigo, você que é meu parente, e é difícil nos acalmar nessa hora. É difícil nos acalmar quando pessoas vêm e falam algo que a gente não gosta, que nós não concordamos. Mas a sabedoria, a Bíblia vai dizer que ela é melhor do que um exército, ela é melhor do que um arco, ela é melhor do que a guerra. A sabedoria, ela que constrói as coisas, não destrói. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque à medida que você vê a Deus, você começa a ouvi-lo. Ali está o princípio da sabedoria. Então que Deus nos dê esse coração apto, esse coração disposto a ouvir aquilo que de bom pode ter ao nosso redor, né? Que a gente possa ser menos propício a falar e tardio para falar e pronto para ouvir, conforme ensina a palavra. E eu sei que tem muito conhecimento ao nosso redor que pode ser usado para o nosso bem. Então que Deus te abençoe, guarde o teu coração e se coloque diante de Deus em oração, pedindo: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor vai falar contigo, e o Senhor fala conosco por meio do Espírito que em nós habita, e o Senhor fala conosco por meio da palavra que Ele deixou para cada um de nós. Então Deus não vai falar se a sua Bíblia se manter sempre fechada. Abra a sua Bíblia, mas principalmente abra o seu coração e seu entendimento para aquilo que o Senhor quer falar para você. E que você seja sábio, cresça em sabedoria, aprenda mais aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, e que todos nós possamos alcançar uma sabedoria que nos leve a tempos de paz e tempos de prosperidade. Que o Senhor te abençoe. Quarta-feira que vem estou de volta com uma devocional. Deus abençoe a sua semana, o seu final de semana, e guarde o teu coração. Ouça a voz do Senhor, seu Deus. Shalom. Um grande abraço do Pastor Júnior.